Olá, meu amigo, minha amiga. Só nos resta aprender, a lição nós sabemos de cor. Hoje nós viemos falar sobre as pedras que se colocam no meio do nosso caminho. Carlos Drummond, num poema muito exaltado, tipificou uma atitude humana perante as pedras. E dizia ele algo assim como: há uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho uma pedra, jamais me esquecerei que havia uma pedra no meio do caminho. Efetivamente, algumas pessoas, quando se deparam com situações contrárias às suas expectativas, elas ficam lamentando, constatando, paralisadas. Há um outro poema, esse de Cora Coralina, que nos fala de situações também simbolizadas pela pedra. Diz a autora que recebeu muitas pedras na sua vida e que dessas pedras ela fez casas, estradas, pontes. Duas atitudes completamente diferentes e que no momento de hoje nos são sugeridas pela passagem em que Jesus, após ser reconhecido como o Salvador pelos discípulos, exaltado como o grande Messias, a figura mais esperada do judaísmo no seu tempo. É nesse contexto que, logo após ter sido revelado em toda a sua luz, em todo o seu brilho, que a vida coloca a Jesus um dos maiores desafios em termos de influência espiritual que alguém já havia simbolizado na trajetória do Mestre. Então, a citação lá em Mateus 17, versículo 14, diz assim: e quando chegaram à multidão, saindo daquela conversa de reconhecimento do seu messianato, e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe de Jesus um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Muitas são as pessoas diante das pedras que negam, diante dos desafios, que os rejeitam, diante das próprias sombras que as ignoram. São esses que vão machucando e se machucando ao longo da vida, vivendo na inconsciência de si, do outro e da vida. É uma atitude perante as dificuldades. Para esses surgem grandes chacoalhões, como ser atirado na água e no fogo, para ver se o impacto da vida os acorda da sua inconsciência. Outros veem as pedras, mas param, como no poema de Drummond, a se lamentar, a constatar, como se fossem os grandes injustiçados pela vida. Outros ainda veem nas pedras julgamentos, teimosias, rigidez, acusação, como na maravilhosa passagem em que Jesus é apresentado à mulher adúltera para que ela seja apedrejada. E mesmo todos à sua volta já estando com as pedras na mão, prontos para atirar nelas,
acabaram abrindo mão da sua rigidez, da sua vingança, da sua acusação, do seu criticismo, pelo desafio do Mestre: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Mas há ainda uma outra atitude, simbolizada pelo poema de Coralina. Muitas pessoas veem as pedras como um desafio, um mecanismo para a construção, desmontando grandes rochas em pequenas e fazendo delas construções. Mas mesmo entre esses que aceitam os desafios da vida, que não ficam a se lamentar, a ignorar, a maldizer, mesmo entre esses, porque há alpinistas, há construtores que buscam as pedras, que aceitam as pedras como desafios e como estímulo, há alpinistas que sobem unicamente com foco no cume, onde já se veem vitoriosos, vistosos. Há construtores que se limitam a fazer tronos, estrados, altares, nos quais se imobilizam, cultuam a imobilidade, diferente dos palcos que cultuam o movimento, que representam, que encenam um movimento, claro que ainda sem ser. Há, no entanto, aqueles que pegam as pedras, que tomam as pedras no meio do caminho e que fazem estradas e pontes, deixando atrás de si um caminho muito melhor que aquele que eles mesmos receberam, fazendo das pedras os seus desafios caminho, facilidade para os outros. E são esses os que se curam de verdade, são esses os que se melhoram. Apenas os alunos que mais entendidos daquela matéria, que se dedicam a ensinar os seus colegas, tiram notas melhores. Aqueles mesquinhos que guardam para si o seu conhecimento para aumentar a diferença perante a classe e se exaltarem, aqueles tiram notas menores. Nos Alcoólicos Anônimos, apenas aqueles que se dedicam a ajudar outros tão viciados quanto ele mesmo, que já avançou na sua abstinência, é que realmente avançam para a cura. É o serviço que nos adianta. É tomar as pedras do caminho, tomar as dificuldades da vida e ajudar para outros terem caminhos melhores, terem caminhos sobre abismos, é que nos vai fazer caminhantes, é que nos vai fazer prosseguir no caminho. Apenas esses que aproveitam as pedras para pavimentar a outros, para facilitar a outros a sua própria caminhada, é que serão os verdadeiros seguidores do caminho, os homens do caminho, como eram designados os primeiros cristãos. Um grande abraço, ótimo caminho, aceite, trabalhe e sirva com as pedras que o caminho lhe trouxer. Um grande abraço e até a próxima.